O que faz um bom azeite? Sabe como escolher? Venha descobrir e explorar este produto tão importante da nossa gastronomia na Escola do Gosto. Dia 25 de novembro no Porto, venha provar e aprender com Ana Carrilho, Edgardo Pacheco e o chefe André Cabrita. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt. Olá, estamos aqui no Poder Público, o podcast de política do Público. Está aqui à minha esquerda, esta é a nossa disposição, São José Almeida, redatora principal do Público. À minha frente, Helena Pereira, a editora executiva. Olá, viva! E à direita, Sónia Sapaz, editora de política do Público. Boa tarde. Bem, hoje é o dia em que houve uma demissão na sequência de as polémicas que se já vão arrastar há semanas por causa das nomeações de família, mulheres, neste caso foi um primo, para gabinetes ministeriais. Neste caso foi mesmo um secretário de Estado que nomeou o seu próprio primo e não outro secretário de Estado que nomeou o primo do outro, que seria muito mais simples, mas neste caso houve uma relação direta. Helena, estavas à espera que o secretário de Estado se demitisse ou achavas que isto ia ficar no bem bom das não demissões em que o governo Costa também é pródigo? Primeiro, achava que o normal é que ele se demitisse. Não achei normal que ainda não se tivesse demitido. Na minha opinião, um governante e qualquer pessoa que tenha responsabilidades públicas não pode nomear um seu familiar, porque é evidente que é uma questão de bom senso, é profundamente errado e inadequado, e por isso mesmo a demissão do adjunto é uma coisa que me parece evidente, óbvia e normal. Ontem, quando Ana Catarina Mendes, secretária-geral adjunta, disse na SIC Notícias que o comportamento do secretário de Estado tinha sido completamente desadequado e errado, pareceu-me entender isso como um recado do próprio António Costa e que esta situação não se poderia prolongar muito mais, ainda para mais havendo debate quinzenal hoje à tarde. Mas fico perplexa porque não percebo como é que este assunto não foi resolvido mais cedo, porque a partir do momento em que soube que tinha havido esta nomeação, era inevitável que António Costa chegaria à conclusão de que a única maneira de sanar o problema que estava criado era o senhor sair do governo, não o primo que ele tinha nomeado, não bastava, como tentaram fazer no início. E António Costa tinha dado uma entrevista há pouco tempo ao DN e à TSF, em que era muito claro que não podia haver nomeações diretas, como tu dizes. Este caso não é igual aos outros, é alguém que nomeia para o seu gabinete uma pessoa que é seu familiar. Nós estamos a falar exatamente do secretário de Estado que nomeia um familiar de outra pessoa do governo. Mas demorámos tempo, não é? Porque apesar de tudo, ainda ontem o ministro Matos Fernandes veio dizer que o assunto estava resolvido. Inacreditavelmente, mas é assim, em última análise, a responsabilidade é sempre do primeiro-ministro, não é? Porque ele conduz o governo e as declarações do Matos Fernandes são inacreditáveis, mas foi permitido criar esta situação. Eu creio que até, tu falas do Primeiro-Ministro e com toda a razão, eu creio que aqui provavelmente isto aconteceu por interferência do Primeiro-Ministro, porque ele deve ter sido confrontado com a sua própria consciência, ou pelo menos com as suas próprias palavras, não é? Porque o Ministro ontem podia ter... O normal seria a pessoa que nomeou ser a primeira a admitir-se, não é? A responsabilidade foi minha, fui eu que nomeei este primo, era eu que sabia que era meu primo, porque não era com certeza o Ministro do Ambiente que sabia. Se havia alguém que sabia, era ele. Não há dúvida nenhuma sobre isso para ninguém, acho eu. Portanto, ele é que podia ter tomado a atitude certa. Demitiu primeiro o primo, o que até é deselegante, não é? Demitir o primo. Agora, e o Ministro ontem ainda vinha dizer: eu não sabia que eles eram primos. Quer dizer, é tudo muito feio. Só sou pelo Observador, que foi o jornal que deu a primeira notícia. Mas também, realmente, se isso fosse verdade, o Ministro não sabia. Isto é tudo absurdo. De facto, uma pessoa, por mais que pegue... Eu admito que o Ministro não soubesse. Se o Secretário de Estado não lhe disse: olha, o fulano tal é meu primo...
Sim, mas não é relevante para o coisas... caso. Ele saber, não é relevante para o caso. O ministro também podia perceber que, mesmo para se salvaguardar o próprio Ministério, também o ministro teria interesse em que tivesse este desfecho rapidamente. Até porque o topo político é o ministro, não é o secretário de Estado. Quer dizer, em última análise, quem é responsável pela nomeação do primo, estamos aqui a falar em escadinha hierárquica, é o ministro. Portanto, quer dizer, como ele ainda vem com aquela conversa, de facto, é estranhíssimo. Vocês acham que isto começa a ser... Trágico. Olha, então vá, diz-me lá porquê. Não, acho que foi trágica a semana, porque trágica para o governo, não é? Trágica para o Presidente da República, por exemplo, que eu acho que não teve uma única intervenção sensata ao longo deste Family Gate. Trágico para Cavaco Silva, ex-Presidente da República, que teria ficado melhor na fotografia se tivesse ficado calado. Aliás, Cavaco Silva tem essa característica. Há muitos anos. Fica sempre melhor calado. Mas, infelizmente, pronto, às vezes por o azar, microfone não resiste. Por azar, hoje recordou-se... Hoje público, não, foi ontem. sim, Não, sim. mas primeiro que tudo foi ontem a Ana Catarina que deu essa dica no comentário. Recordaram-se as ligações familiares que havia nos seus governos. Em 92 recordou-se a capa do Independente e o Público já tem uma peça sobre isso, sobre mulheres de altos dirigentes e governantes do PST que na altura foram nomeadas para gabinetes, não dos próprios, pronto, há essa diferença, não dos próprios, mas do ministro. Eu vou só lembrar que eu confesso que não me lembrava dos nomes. É a mulher do Pedro Nuno Santos. Sim, exatamente. Sim, é o a mulher de Marcos Mendes, secretário de Estado na altura, Dias Loureiro, Carlos Encarnação, tudo mulheres, as mulheres deles. Marcos Mendes, Dias Loureiro, Carlos Encarnação, Luís Filipe Menezes e a mãe da Leonor Beleza. Mas a mãe da Leonor Beleza é um caso era secretária-geral do Ministério. Eu também não confundo isso aí. A mãe era funcionária pública de carreira que tinha... Eu aí, por acaso, meto uma não era propriamente o gabinete da ministra. Não foi nomeada para um cargo de confiança política. Embora nessa época tenha havido um caso que para mim é clarissimamente impossível de existir, que é dois irmãos estarem no governo, que era Leonor Beleza e Miguel Beleza. Uhum. Ambos eram ministros e de facto não faz sentido, porque o Conselho de Ministros, e eu diferencio o que é o Conselho de Ministros. Imagina só uma coisa, deixa-me só dizer-te uma coisa, imagina a Joana Mortágua, Ministra da Educação, num governo hipotético do Bloco, e a Mariana Mortágua, Ministra das Finanças. Não podem. Por uma simples razão, o governo é um local de decisões que em democracia têm que ser decisões tomadas com base em racionalidade. Ora, as ligações familiares, seja de marido e mulher, seja de pai e filho, seja de irmãos, interferem, obviamente, nessa capacidade de racionalidade. E, portanto, não pode, não é? Não é que, mas que eles são muito bons, são muito isentos e eles nunca favorecerão o irmão ou o pai ou a mãe. Não é isso, não pode sequer dar aso, porque até inconscientemente as pessoas, quando estão a avaliar as situações, têm dentro de si o registro de que, olha, por exemplo, hoje em dia, a presidência do Conselho de Ministros, que é ocupada por Mariana Vieira da Silva, tem que preparar o Conselho de Ministros. Ela é que decide quais são os diplomas que vão ou não vão a Conselho de Ministros, a cada Conselho de Ministros. Agenda. É ela que faz isso todas as semanas. Ora, quando o ministro Vieira da Silva manda os seus diplomas para ela analisar e saber se vai ou não, se estão em condições de ir ou não ao Conselho de Ministros, ela não olha para aquilo como o produto do trabalho apenas de um ministro, de uma pessoa que é ministro. É óbvio que ela sabe, e inconscientemente sabe, nem que, mesmo que faça um esforço para na sua consciência ser absolutamente isenta na decisão, essa questão está lá. No caso e mesmo que ela não favoreça e mesmo que ela não prejudique, porque ela até com um esforço de isenção até pode prejudicar, não é? Em política há um princípio que é básico. A mulher de César não basta ser séria, ela tem de parecer séria. E a imagem que dá para fora disto tudo é terrível, é de facto uma enorme promiscuidade. Com este primo no gabinete do secretário de Estado,
é a cereja no topo do bolo, não é? Porque é a coisa mais ridícula. Não sei em que é que aquele secretário de Estado andava a pensar, se calhar na camada do ozono ou nas alterações climáticas que lhe ocupavam tanto tempo, que em 3 anos não percebeu naquela cabeça que não pode ter um familiar num gabinete. A democracia tem regras. Em 3 anos e depois de todo a polémica que já toda, se tinha levantado. Mas quer dizer, a democracia é o regime do excesso de regras, se quisermos. Precisamente para que as coisas sejam decididas com racionalidade. No caso em que estávamos a falar do Miguel Beleza e da Leonor Beleza, ela era ministra da Saúde e ele era ministro das Finanças. Portanto, são 2 áreas ainda por cima. Claro. As finanças dão dinheiro ou tiram... E recordemos que Leonor Beleza, nessa altura, foi a cara e foi responsável por uma lei importantíssima, à época, que é a Lei de Bases da Saúde, que hoje está para ser revista, não é? Mas foi, entre outras coisas importantes que fez, e outras que não conseguiu fazer, e que queria fazer, e que vieram a ser feitas muitos anos depois, como as unidoses de medicamentos e essas coisas. Ela fez uma modernização do setor, mas ela despachava os assuntos da disponibilidade financeira para esse setor com o Cavaco, mas está bem, mas em última análise com o irmão. Sim. Não é? Podiam conversar lá em casa à mesa de jantar ou ao fim de semana em almoços de família. É absurdo isso cria problemas complicados. É a mesma coisa que os jornalistas estarem a escrever sobre o seu irmão ou o seu primo. É a mesma coisa. Habitualmente os jornalistas não o fazem. É por isso que a primeira vez que aqui falámos sobre isto, eu disse, quer dizer, que há regras básicas no jornalismo, que é como, por exemplo, um jornalista de política não tem uma relação amorosa com um político. Não pode ter, quer dizer, nos Estados Unidos é completamente proibido, não é? Cá não está escrito em lado nenhum, mas eu não tenho conhecimento, quer dizer, de um jornalista ou uma jornalista de política que tenha casado, sendo jornalista ou jornalista de política, tendo casado com um político, quer dizer, não... De facto, os danos foram, enfim, estancados um bocadinho, não é? Houve a tentativa de controle de danos, embora, de facto, como estava a dizer a Helena, e tudo demorou muito tempo. Como é que é possível ter demorado tanto tempo entre ser conhecido, o ministro a justificar-se, com o primo a ser corrido? Porque o secretário de Estado estava na Costa Rica, estava muito longe. Mas hoje demitiu-se que nem assim que estava reunido o Conselho de Ministros, apareceu logo a demissão dele. Pois, claro, devem ter mandado deve ter corrido bem também o Conselho de Ministros. Deve ter sido por SMS. Eu acho que estas coisas... A população em geral, que até estava contente com a governação PS, e vê-se que o PS está à frente nas sondagens, embora tenha estado a descer devagarinho e tal, devagarinho, portanto, já não há maioria absoluta nenhuma. Há um ano, estávamos, quando estávamos na véspera do Congresso do PS, uma pessoa sentia que António Costa pensava que ia ter a maioria absoluta, que podia ter a maioria absoluta. Havia ali, aliás, ele tentou centrar o partido, que entretanto já o descentrou outra vez e a gente já não percebe qual é a estratégia. Eu não entendo neste momento, acho que ele está um bocadinho sem estratégia. Mas na altura ele tinha uma estratégia. Podia ser certa ou errada, podíamos divergir disso, mas era centrar o partido para conseguir a maioria absoluta. E daí os textos que Augusto Santos Silva escreveu aqui no Público, muito interessantes, a que o Pedro Nuno Santos respondeu. Houve ali claramente 2 estratégias diferentes que se confrontaram no Congresso: a estratégia mais centrista de António Costa e uma estratégia mais esquerdista de Pedro Nuno Santos. E agora não sabemos. E estamos a 2 meses das eleições e não sabemos. É sério, eu acho que há aqui escrevi um bocado isso hoje no editorial de hoje, mas acho que há aqui um melting pot que arrisca, mas arrisca, as previsões são diferentes. As notícias de fazer e às vezes enganamos-nos. Eu enganei-me porque pensei que o António Costa ganhava as legislativas e ele não ganhou. Portanto, enganei. Mas o caso toda a gente pensou. Redondamente, depois enganei-me quando achei que não ia conseguir fazer a geringonça. Portanto, eu estou a falar de uma parte que já me enganei várias vezes, mas os dados que estão em cima da mesa, eu não consigo perceber se vamos ter o PS vai ter um grande resultado eleitoral. Acho que o risco eu ainda não estou é grande. A maioria absoluta. Porque o que decide o voto são os 15 dias antes. Mas eu estou a falar das europeias. Acho que o resultado das europeias pode ser difícil. Sim, mas mesmo as europeias eu acho que ele não vai ficar perto da maioria, não vai ficar longe dos 40%. Bem, isso será muito bom para ele. Mas acho que está ali, há muitos riscos, e Paulo Rangel é bom,
E é bom em campanha. E já ganhou umas europeias. Eu também não tenho a certeza de nada, porque acho que à medida que se forem aproximando os atos eleitorais, os vários, as campanhas vão se tornando cada vez mais agressivas, e todos aqueles que forem os pontos fracos do governo do PS vão ser escrutinados ao máximo. Já se percebeu que, que o António Costa também não é muito bom, especialmente em campanha. É péssimo em campanhas. Quer dizer, foi péssimo na campanha das legislativas, não é? Deve ter... Sim, porque nas campanhas de Lisboa foi bom, isso às vezes não. Pois foi. Sim. Há muitas variáveis. O que eu acho que há aqui um certo lixismo, uma certa negligência da parte de António Costa, é o facto de só agora se saber que finalmente está a ser feito um levantamento a todos os gabinetes ministeriais e de secretarias de Estado sobre que relações familiares existem e quem é que é, não é? Ainda poderemos ter mais alguma demissão nos próximos tempos. Pronto. Não sabemos. Eu acho que foi uma notícia que saiu agora, Sim. conhecida. Bom, eu pensava que isso já estaria a ser feito. Pensei que isso já estava a ser feito há muito mais tempo, não é? Bem, ficamos à espera, vamos ver os resultados e vamos ver se há mais missões nos próxima semana e cá estaremos para falar. Então, Helena, visto o doutor Ministro, Professor, Ministro das Finanças Mário Centeno a citar a Anitta, vai às compras a propósito do investimento? O investimento não é como o Anitta vai às compras. Nós não vamos com o pantufa... com um cesto, comprar investimento. Depois desta semana, eu diria que Mário Centeno é o melhor político deste governo. O falar como ele falou sobre a Anitta é outro lado, que é a capacidade que ele tem de depois explicar as coisas de uma maneira muito simples às pessoas que não percebem de economia. Porque eu acho que toda a gente percebeu o que é que ele queria dizer com isso. E confesso que... Lá está, é admirável a forma como temos um Ministro das Finanças que consegue, numa entrevista, falar para públicos tão diferentes. E nesse caso eu vou defender a entrevista do Mário Centeno. Portanto, achas que Centeno esteve bem a explicar? Não acho que tenha sido infantil. Acho que tentou usar uma imagem, pronto, só que é mais... Eu não diria que é infantil, só é um bocadinho ultrapassada, porque hoje em dia, não sei se a Anitta ela ainda... até se chama para a Martina. geração dele, sim, mas hoje em dia... Eu já me lembrava que havia o pantufa. O pantufa, que é o pormenor delicioso. É o pormenor maravilhoso. Que ele lia a Anitta. Quem é que era o pantufa? Era o cãozinho. São José, não leste os livros da Anitta? Não, li outros. A Anitta não li. São José, isso acabou ser o maior ato de... a maior falha cultural. Pronto, então retiro que diz que afinal o que ele disse não foi assim tão bem perceptível pela generalidade das pessoas. A Anitta era das coisas que não me deixavam ler. Não te deixavam ler a Anitta? Oh meu Deus, meus ricos livros da Anitta. Também não deixavam ler as Gêmeas e a Enid Blyton. Não, sim, os 5 e os 7 sim. Agora a Anitta não. Eu gostei muito da Anitta. Também gostavas da Anitta, Sónia? Ou já não eu gostava, claro. Eu posso trazer um livro para São José, porque acho que ainda tenho lá em casa. É uma falha cultural minha. Uma das muitas. Agora até se chama Martine, já não se chama Anitta. É muito desagradável. Sobre a entrevista do Ministro, o que ali ficou para mim evidente também é que ele quer ficar para a história, sem dúvida. Aquilo tudo ali, o déficit mais baixo da democracia, o possível déficit zero, ele chega a falar às tantas da taxa de desemprego a 5,5, não é? Ele anda ali, de facto ele quer ficar para a história. Está perto já, está a 6 qualquer coisa. Sim, 6 e pouco. Não diz se vai ou não para o próximo governo, diz depois falamos em setembro. Mais do que tinha feito. Mas nós já noticiámos que vai, e o Costa já disse publicamente numa entrevista à TSF que ele vá. Mas olha, que ele diz ali uma frase que eu interpretei por acaso em sentido completamente oposto. Eu interpretei que ele está convencido. Diz que só fala, volta a repetir aquela coisa que só fala em setembro e depois diz que vai continuar a defender a agenda para a década, e eu contribuirei com certeza para mostrar que este caminho é bom para Portugal. Há várias maneiras de contribuir para isto. Sim, mas uma delas é estar mesmo assim, eu ainda ele vai deixar de ser presidente do Eurogrupo. Não vai. Ele não vai querer deixar isso aí nós já demos a notícia, é verdade. Mas a vontade dele era o tal cargo europeu, mas não vai acontecer já. Vai ter que para ter esse cargo tem que estar no Eurogrupo.
E tem de fazer história e tem de ficar para a história como de facto alguém que equilibrou as contas. Ele fala muito nisso, não é? Ele fala muito no princípio da estabilidade que ele nunca em princípio beliscou. Só irás ter, não é? E até às eleições e até à formação do governo, só saberás em 2020, se em 19 o déficit é 0. Mas a previsão do déficit 0 é para 2020. Ele tem que estar lá nessa altura, senão é o homem que preparou o terreno e depois há outro que tira a fotografia e chega à meta. Não é? Portanto, a Anita Centeno irá às compras, de certeza, em 2020. Mas olha, deixa-me só dizer uma coisa final. É que, e nós já falámos sobre isto, portanto, eu sei que também há uma dúvida que se instalou em algumas de vós, que é como é que os outros ministros verão este ministro, que é o seguro, é vendido como o seguro de vida do governo, não é? Como com é raiva. Que os outros que estão... Com raiva, só pode ser com raiva, não é? Quer dizer, respeitinho é muito bonito. Ele conseguiu uma coisa maravilhosa, estávamos aqui há dias a falar aqui na redação, ele conseguiu uma coisa absolutamente maravilhosa, que é, ele vive, a sua popularidade cresce à conta da queda de popularidade dos outros. Que ele diz aos outros, ele limita-se a dizer, não tenho dinheiro, como é que algum ministro pode ter popularidade sem dinheiro? Não pode. Portanto, os brilharetes parece que pode, não é? Mas é isso, mas ele está numa bolha tão hermética que ninguém o critica, não é? Somos todos Centeno. Bem, vamos para o último tema. Transparência. A Comissão da Transparência está na reta final, São José Almeida. O que é que se te oferece dizer, como se dizia antes? É assim, ainda não temos votações, ainda estamos na discussão na especialidade, mas já há algumas votações indiciárias. E eu fiquei perplexo esta semana com aquilo que eu posso considerar a banhada de ética. Que é a banhada de ética. Eu passo a explicar banhada de ética. Eu tenho que estar muito caladinha para agora falar sobre isto. Estou não ouvi nada, ligeiramente irritada com isto. Rui Rio foi eleito com o discurso da ética. Há 3 anos tínhamos uma comissão no Parlamento que prometia cobras e lagartos, aquilo quase que ia fiscalizar o que é que os deputados e os governantes iam ter dentro das gavetas em sua casa. Era uma coisa quase de um Estado policial. Algumas das medidas eram consideradas absurdas. De repente, numa noite, da noite para o dia, como se diz, o PSD propõe, o PS abstém-se, o PS que lidava e apresentou dezenas de propostas de regulamentação da vida dos políticos e de regulamentação da transparência na política. E é aprovado um pacote de medidas, ainda em votação indiciária, mas que vamos ver se mantém depois, portanto, na especialidade, em que o PSD propõe e o PS abstém-se. E o que é que eles propõem? Um retrocesso de mais de 20 anos no que é a regulamentação da transparência em Portugal. A regulamentação de transparência em Portugal, não sei se vocês se lembram, Ana lembra-se com certeza, começou no final dos governos Cavaco. Já Cavaco não era líder do PSD. Era Fernando Nogueira. Apareceu na Assembleia uma coisinha que eu tenho lá em casa, os 2 livrinhos com as propostas todas. Que era o pacote da transparência, que foi aprovado nesse ano e que levou a que no início da legislatura, com António Guterres primeiro-ministro e Almeida Santos presidente da Assembleia, por exemplo, Henrique Neto e Álvaro Barreto fossem obrigados a abdicar do mandato de deputados porque eram administradores de empresas. Nessa altura, esse pacote da transparência já previa que os advogados não podiam defender causas de Estado. Neste momento, volta tudo para trás. Vamos para antes do Fernando Nogueira. Andamos 20 anos para trás com o que foi aprovado. E, portanto, eu não sei como é que, com a exigência que hoje em dia existe na sociedade, nas sociedades democráticas, em torno das questões da corrupção e da transparência, os deputados do PS e do PSD têm a lata, o descaramento, de numa noite, depois de terem proibido cobras e lagartos, fazerem o país regredir 20 anos em termos de fiscalização da transparência da vida
da vida política. A sério, eu fico perplexa com Há isto. várias O argumento- perplexidades nisso, como quem pode ou não pode fazer negócio. Imagina que eu sou deputada ou governante, tenho um cargo político elevado. Se a minha família pode ou não pode fazer negócios com o Estado. Se fores meu pai ou minha mãe, não podes. Mas se fores meu irmão, meu sobrinho, meu primo, podes. Portanto, há uma série de perplexidades no meio disto tudo. Mas a dos advogados, não se tornou então, nada transparente. Houve de facto. dos advogados. Eu lembro, por exemplo, a certa altura, em que Luís Queiró deixou de ser deputado pelo CDS, porque ele, como advogado, era advogado da ANA. Pronto, e optou por ser advogado da ANA, porque não podia ser advogado da ANA e ser deputado. Se fosse agora, poderia. Ou se estas medidas Não, de se facto fosse forem... agora, e essa é outra perplexidade, se fosse agora poderia, Já se tivesse- fosse uma sociedade de advogados Aí o sócio fazia. e só O sócio tivesse fazia. 10%. É, e o sócio se fosse fazia. ele o dono da sociedade de advogados, já não podia. Se fosse um advogado sozinho, imagina, unipessoal, digamos. Eu não sei, eu acho que não os deputados podia. andam a brincar com o fogo em ano eleitoral para ver se dão gás ou aparecimento de isso é verdade. discursos Isso é que é populistas. assustador, isso é que é sério. assustador. E depois há a Porque história isto do é- lobby é- também do lobbying que ficou pior do que se imaginava ao princípio, porque já não é obrigatório aquele registro o deputado ter a agenda de com quem se reúne, quem é que recebe. Houve ali uma série de recursos, de facto. Também achas que isto foi um parir, como é que é? Parir um rato? Pois, sei É lá, pior que não tenha é parido um pior, rato. exatamente, porque não se parir vê- o rato, é. então deixavam estar a lei como estava, não faziam nada. Agora, fazer a lei voltar ao que era antes, de há 20 anos atrás, Quase é uma coisa absurda. Eu concordo com a sua ideia, acrescentaria só que estive a ler o Vital Moreira que fala sobre isto e tendo a concordar com ele também numa ideia. Ele diz que hoje em dia acha que deveria ser, uma pessoa os advogados não podiam ser deputados, ou seja, deixavas Essa era a ideia inicial. deixavas temporariamente de exercer, enquanto estavas como deputado, aliado a outra coisa que eu não me tinha percebido e que realmente também é um disparate completo, é a exclusividade. Um deputado paga-lhe mais 10% do salário e por isso é que muitos deles dizem que não querem ficar em exclusividade. Eu não defendo a exclusividade total, atenção, mas realmente o regime de exclusividade que paga mais 10% também é ridículo. E nesse caso, ele até defende, não sei, 33%, pronto, até tem um número. Mas é interessante também pensar sobre isso, como é que faríamos, e eu agora... Diferente, sim, e depois desta vergonha, porque é uma vergonha o que aconteceu ao fim de 3 anos de trabalho da Comissão de Transparência, ter esta conclusão. Não sei se isto lá está, põe também as pessoas a pensar em medidas mais drásticas e algumas... Isto alimenta o populismo. Exatamente, perigosas. Há algumas perigosas e o problema é esse. O discurso antissistema, o discurso antidemocracia, E depois são os políticos a não se darem ao respeito e a não fazerem perceber a dignidade que as funções têm, que é isso que é inacreditável. E há outra coisa, que eles complicaram tanto com votações que mudaram no sentido de voto, com propostas à última da hora na noite em que se estava a votar o pacote, uma parte do pacote. Eles complicaram tanto que não saiu dali nada límpido e transparente, não é? Muito pelo contrário. E quer dizer, como é que um partido que é governo, o PS, numa votação sobre isto, abstém-se? Então o PS não tem posição se é a favor ou contra. Concorda, mas não quis ficar com o ónus. No texto que o Pedro Delgado Alves, vice-presidente da bancada do PS e presidente da Comissão de Transparência, publicou no Público, dizia que, pronto, que era uma questão de desigualdade e que admitiu que, pronto, que o PS de facto apoia aquilo. É ridículo. Só para vos dar Então que é que andaram 3 anos a fazer propostas ao contrário? Não sabemos. Só para vos dar um cheirinho e no fundo misturar 2 assuntos que falámos aqui, um cheirinho do debate quinzenal. O Primeiro-Ministro disse agora no debate quinzenal que gostava que houvesse uma discussão em torno do impedimento de familiares de políticos no governo na Comissão da Transparência. Muito bom. Isso foi Então uma vamos das rir coisas que todos. falámos na outra semana, exatamente, como aquela Comissão de Transparência em França que tem precisamente isso. Se a coisa continuar pelo caminho que tem ido, vão começar a ser permitidas todas as relações familiares no governo. Pronto, e assim acaba o Poder Público desta semana. Até para a semana. Estaremos cá na próxima semana. Adeus. Até para a semana. Até para a semana. O público fica no ouvido.
que se bebe em dia de festa pode-se beber no dia a dia? E que ligações gastronómicas se podem fazer com o que temos no copo? Aprenda e prove com a Escola do Gosto, a Academia de Literacia Alimentar do Público. Aulas únicas com especialistas. Entre como amador e saia um pouco mais conhecedor. Não perca a próxima aula, a 18 de novembro, no Porto. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt.